Existem dezenas de religiões no mundo afora, independente de qual você siga, é um consenso de que a fé deve ser respeitada, mas infelizmente tem gente que se acha acima disso e por isso receberam um castigo divino. Conheço as pessoas que foram zombar de Deus e acabaram recebendo o troco na hora. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você crê em Deus assim como eu, já deixa o seu like e se inscreva no canal. E roda a vinheta. Até no meio da maior festa popular do planeta, parece que existem certos limites que não podem ser cruzados. No Carnaval de 2007, a Escola de Samba Unidos da Tijuca decidiu causar, trazendo para a avenida um carro alegórico com uma imagem gigante do próprio Capiroto, em uma pose triunfante de cabeça erguida. Na avenida, né? Fazendo grupo especial. Só que num piscar de olhos, bem no meio do desfile, algo inesperado aconteceu. O carro simplesmente começou a pegar fogo na frente de todo mundo. O que era para ser uma celebração virou um perrengue daqueles, com direito a um baita susto e uma correria para apagar as chamas. E a gente vê as pessoas muito assustadas, todo mundo perguntando pra gente o que está acontecendo, porque é o cheiro de fumaça. E a parte mais sinistra, depois que o fogo foi controlado, a estátua, antes imponente, estava com a cabeça caída, como se tivesse sido derrotada. Essa falha técnica tão evidente fez a escola perder pontos com os jurados. E não foi pouca coisa, a Tijuca acabou empatando em pontos com outra escola, mas perdeu a disputa no critério de desempate justamente por causa do quesito evolução, que foi prejudicado por conta do incêndio. Resultado, ficou apenas em quarto lugar no geral, o que muitos viram como um castigo divino. Apesar de ninguém ter se ferido, a imagem do Coisa Ruim em Chamas assustou todos que assistiram. Pelo que parece, a mensagem foi dada. O comediante Léo Lins construiu sua carreira com um tipo de humor que não poupa ninguém, ficando conhecido por piadas ácidas e sem filtros. Entre os temas que costuma abordar, a religião e os dogmas cristãos já foram alvo frequente de suas provocações. Vou logo avisar, tá? O trecho a seguir contém um humor polêmico que pode ser ofensivo para algumas pessoas. Ele é exibido apenas para fins jornalísticos e de análise, beleza? Sei porque a igreja é contra o casamento homossexual. Na missa todos comem o corpo de Cristo. O padre pega a hóstia, esse é o corpo de Cristo, agora abre a boca. Não, eu não sei que parte do corpo é, vai que é a bola, vamos respeitar Jesus. Em um de seus shows, ele também já fez uma piada envolvendo o ritual da Eucaristia, que gerou forte repercussão entre o público religioso. Também já citou doença de forma satírica, atribuindo esse mal a castigos divinos, o que foi interpretado por muitos como um desrespeito. Sua cabeça é Deus que dá o câncer? A hora que ele vê você indo no hospital tirar, ele deve ficar puto. Essa abordagem, vista por alguns como humor, mas por outros como falta de respeito ao sagrado, teve consequências sérias. Em junho de 2025, Léo Lins foi condenado a mais de 8 anos de prisão em regime fechado, além de receber multas pesadas. Casa com meus gatos. Aqui a pessoa Leonardo de Lima Borges Lins e não o comediante Léo Lins. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Uma piada, um discurso de ódio e a corrupção vira o padrão. O caso gerou um debate acalorado. Para alguns, foi um recado da justiça sobre os limites do humor. Para outros, um exemplo extremo de punição. Entre o público mais religioso, muitos viram a condenação como um sinal de que brincar com temas sagrados pode ter um preço alto. Muitos cantores atuais fazem brincadeiras com Deus em suas letras e usam símbolos como cruzes invertidas e referências impróprias, como é o caso do rapper Lil Nas, que até já sentou no colo do capeta em um clipe. Mas ele foi além, lançou 166 pares de tênis do Satã
com uma gota de sangue humano na tinta vermelha e se vestiu de Jesus crucificado em outro clipe polêmico. A provocação parecia não ter fim e para muitos ele cruzou todos os limites do desrespeito. Depois do auge, a sua carreira esfriou, perdendo muita relevância na cena artística. Logo após, uma notícia veio do nada. O rapper foi hospitalizado com paralisia facial parcial, algo nada comum para um jovem de apenas 26 anos. With partial facial paralysis. Anyone that smell? This is me doing a full smell right now, by the way. It's like... Um resultado que para muitos ilustra perfeitamente a passagem de Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Mas para você, foi apenas uma coincidência ou um castigo do Todo-Poderoso? Cazuza foi um dos maiores poetas do rock brasileiro, a voz de uma geração que marcou os anos 80 com suas letras cheias de críticas e emoção. E como um bom rebelde, ele vivia provocando a sociedade em vários episódios. E o desprezo total pela direita, pela igreja. Muitas testemunhas garantem que durante um show no famoso Canecão, no Rio de Janeiro, ele acendeu um cigarrinho do capeta, deu um trago, soltou a fumaça para o alto e lançou: Deus, essa é pra você. Pouco tempo depois, em 87, o cantor foi diagnosticado com HIV, que na época não tinha tratamento, falecendo em 1990, com apenas 32 anos. Mas sua história pode ter uma reviravolta final, já que embora não haja registros oficiais, uma enfermeira que o acompanhou em seus últimos momentos garante que Cazuza se arrependeu e aceitou Jesus antes de partir. Nos anos 2000, o humorista Shaolin se tornou um dos grandes nomes do humor brasileiro, famoso por suas imitações precisas e carismáticas, que conquistavam o público em programas de grande audiência. Ele se destacava por conseguir encarnar personalidades da música e da política com um talento incomum. Em uma de suas paródias mais comentadas, interpretou um personagem inspirado em um pastor, fazendo piadas sobre o ato de falar em línguas, algo que na época gerou reações negativas e foi considerado ofensivo por parte de alguns grupos religiosos. Eu vou deixar com vocês agora a bênção apostólica, falando das coisas da vida, divindade. Lá vai. Em 2011, Shaolin sofreu um grave acidente de carro que mudou radicalmente sua vida. Ele ficou em coma por anos, necessitando de cuidados constantes e sem conseguir se comunicar, até falecer. Um desfecho marcante para a trajetória de um artista que marcou gerações com seu humor. Na época, surgiram várias interpretações sobre coincidência ou castigo. E você, vê alguma relação ou acha que foi apenas uma tragédia sem ligação? Imagine zombar de Deus e receber uma resposta na mesma hora. Essa é a história de Amélia, uma australiana que trabalhava como stripper e que não acreditava em nada. Para tentar preencher um vazio que sentia, ela vivia entre o álcool e as drogas, como ela mesma conta. Certo dia, em um ato final de deboche, a moça decidiu fazer uma tatuagem nas nádegas com o único propósito de ofender a Deus. Mas deitada na maca do estúdio, seu corpo paralisou completamente. Foi aí que ela afirma ter tido uma visão do inferno, com Jesus a alertando sobre qual seria seu destino se continuasse nessa vida. I got taken to another dimension. Everyone's hell's different. This hell was perfectly choreographed around my life. Depois da experiência sobrenatural, Amélia largou a antiga vida de excessos, se arrependeu e hoje prega o evangelho nas ruas. Um relato impressionante de quem teve um puxão de orelha divino ali na marra. Já ouviu falar no Bruce Spencer? Nunca nem vi. Um homem que se intitula pastor, mas cujas pregações geraram maior bafafá por desafiarem a visão tradicional de Deus e da Bíblia. Em um sermão, ele se referiu a Deus como Santa Mãe Deus e afirmou abertamente não acreditar que a Bíblia foi ditada pela divindade, mas sim escrita por homens ao longo de 1500 anos,
o que explicaria suas contradições, segundo as palavras dele, tá? Why are there all those contradictions in the Bible? Well, because it was written down by people over a period of about 1,500 years. So, given that, people are going to have different kinds of things, and I am one who does not believe it was dictated by God. Pouco tempo depois, um evento chocante aconteceu. A igreja onde ele pregava esse sermão controverso foi atingida em cheio por um raio que deu início a um incêndio devastador na torre do templo e acabou pegando fogo em tudo, destruindo tudo. Spencer e seus fiéis assistiram desolados o prédio inteiro virar cinzas, uma demonstração de que suas pregações não estavam agradando o chefe maior. Conheça Brandon Robertson, uma figura que já começa quebrando padrões. Ele se apresenta como um pastor e é, ao mesmo tempo, um homem abertamente gay. Ele é conhecido por não ter papas na língua, com falas polêmicas que já irritaram além de cristãos, budistas e muçulmanos de uma só vez. Durante um sermão, no exato momento em que ele dizia que as minorias tinham muito a ensinar para a igreja, algo digno de filme aconteceu. Do nada, um raio caiu ali perto e toda a energia do local foi para o espaço, cortando o som do microfone dele no meio da frase. Sexual and gender minorities have something to teach the church about dying to self, about new life, about Quando as luzes de emergência acenderam, Brandon, visivelmente sem graça, tentou disfarçar e fez questão de dizer que aquilo não era um sinal do julgamento de Deus. Vai nessa. That is not a sign of God's judgment, okay? Mas para muita gente, o recado dos céus não poderia ter sido mais direto e na hora certa. Nos anos 80, Mike Tyson era praticamente uma força da natureza, uma máquina de nocautes, com um recorde absurdo de 37 vitórias seguidas, o cara não perdia, por isso era visto como imbatível, colecionava títulos e parecia não ter fraquezas. Só que talvez o sucesso tenha subido um pouco a cabeça, e em uma entrevista que gerou uma polêmica gigantesca, o pugilista soltou a frase que entrou para a história: "Quando eu estou no ringue, eu sou Deus." Uma declaração que foi interpretada como arrogante e sem noção. Pouco tempo depois, ele entrou numa fase péssima. O casamento ruiu em cerca de um ano e depois, o imbatível foi nocauteado por um simples desconhecido chamado Buster Douglas, numa luta que surpreendeu todo mundo. Teria sido uma lição de humildade em forma de luva de boxe, como dizem provérbios, né? A soberba precede a ruína. Dave McCarthy ficou famosa no Brasil por se envolver em polêmicas pesadas, incluindo ataques de injúria à filha de famosos, mas em 2017 ela decidiu ir um pouco além. Em um vídeo leu o Salmo 91 e logo em seguida simplesmente ateou fogo nas páginas da Bíblia. Do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui ó, pra vocês, ó. Aproveitando o momento de blasfêmia para xingar os evangélicos. O tempo passou e a conta pareceu chegar de um jeito assustador. Day anunciou que tinha sido diagnosticada com câncer na cabeça e a internet imediatamente viu aquilo como um castigo divino em ação, uma resposta direta ao episódio infeliz com a Bíblia Sagrada. Acabei de abrir o meu e-mail e descobri que eu tenho câncer na cabeça. Só que a história teve uma reviravolta ainda maior. Semanas depois, ela revelou que tudo não passou de um alarme falso depois de fazer outros exames. Houve um erro médico no laboratório onde eu fiz o primeiro exame que detectou que eu tinha câncer. Eu não estou com câncer. Glória a Deus! Parece até que alguém lá em cima quis dar um susto na mulher, que nunca mais abriu a boca para falar nada sobre Deus.
Nos anos 60, os Beatles eram o maior fenômeno cultural do planeta. No auge dessa fama surreal, em 1966, o John Lennon deu uma entrevista e soltou uma das frases mais polêmicas da sua carreira: "O cristianismo vai desaparecer, nós somos mais populares que Jesus agora." A declaração, vista negativamente por cristãos e não cristãos, pegou muito mal na época. A partir dali, parece que uma maré de azar começou na vida dos meninos de Liverpool. A banda, que era perfeita, mergulhou em brigas e se desfez de maneira conturbada em 1969. Mas o capítulo final dessa história é o mais trágico de todos. Em 1980, o homem que se declarou mais popular que uma figura divina foi morto a tiros por um fã obcecado na porta de casa. Uma reviravolta sombria que até hoje causa arrepios e levanta muitas questões. Afinal, a própria Bíblia adverte que a glória pertence somente a Deus e que não se deve colocar outros no seu lugar. Isaías 42:8, que não devemos ter outros deuses, nem fazer ídolos para adoração. Êxodos 20, do 3 ao 5. E que trocar a honra de Deus por imagens ou por criaturas é um erro grave. Romanos 1:23 e 25. Por conta dessas passagens, muitos cristãos acreditam que o rockstar sofreu um castigo do Todo-Poderoso. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.